Om, Amen, Amen, Om. Pediram-me para em 5 minutos tentar explicar muito brevemente, portanto, o que é o Quinto Império e o que significa ele nos nossos dias. E direi muito brevemente, então, que este nome vem de uma tradição bíblica de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que foi interpretado por ele, no sentido de que suceder-se-iam 5 reis ou impérios, os quais seriam destruídos e esmigalhados por um outro, uma pequena pedra que faria destruir o último dos 5 impérios e que se tornaria depois um monte, encheria toda a terra. Esta tradição foi depois aproveitada e explorada na tradição portuguesa, em especial pelo Padre António Vieira e por Fernando Pessoa, e na sua roda por muitos outros seres. Esta nossa tradição não tem, contudo, uma grande realidade substancial, pois em todos eles há constantes manipulações e adaptações, de tal forma que podemos dizer que todos procuraram, à sua maneira, projetar esperanças, seja em seres, reis, príncipes, seja em épocas que seriam de realização dos ideais a que aspiravam ou que desejavam para Portugal. Esta missão de Portugal, que seria a de universalizar, segundo Padre António Vieira, o reino de Deus na Terra, pois o Quinto Império seria português e o seu rei seria português. É evidente que uma perfeita imaginação, e se em Fernando Pessoa ela atingiu uma dimensão bem mais vasta e larga, ainda assim enferma de muitos dos defeitos de se agarrar demasiado, seja à concepção da sucessão das civilizações, seja a uma crença numa tradição portuguesa marcadamente sebastianista e alcandorável a uma religião que ao princípio chamou saudosismo, mais tarde considerou que seria uma fusão de todas as religiões, ou, um aspecto mais iniciático, a reunião, o lado esquerdo e o lado direito, o lado da ciência e da especulação e o lado místico e da intuição. A fazer-se em cada um de nós também, e neste sentido, Fernando Pessoa caminha, passos largos, para uma visão do Quinto Império que podemos considerar como o estado de cristalização em cada ser das suas melhores potencialidades e que, estendido ao coletivo, permite uma vivência maior dessas qualidades de amor e sabedoria que caracterizam
a manifestação divina na sua polaridade. Ora, se nós formos ver na realidade e na atualidade, pois os mitos são sempre sinais, são sempre símbolos de realizações espirituais, mais do que objetivações exteriores no domínio contingente da história. Podemos compreender que o Quinto Império, da unificação, da globalização, de uma cultura cada vez mais universal, está-se a realizar plenamente. Nós, portanto, podemos dizer que estamos já no Quinto Império. E que cada ser contribui à sua maneira para o maior ou menor esplendor deste Quinto Império. Sua capital está onde estiverem seres mais centralizados consigo próprios, com a divindade nelas próprias, e aí brilha mais o esplendor do Espírito. Esta consideração de que o verdadeiro encoberto com o verdadeiro desejado, ou com o ungido, é cada um de nós que consegue descer pela sua via justa, pelo seu caminho iniciático, meditativo e harmonioso, ser ungido pela divindade. Esta consciência de que somos todos peregrinos e peregrinas do caminho da realização espiritual, que como irmãos e irmãs se devem tratar, será, pois, uma das características que nos aproxima de uma fraternidade universal e que caracteriza também os melhores sonhos da humanidade e das várias religiões e dos vários povos. Neste sentido, temos que admitir que a essência da objetivação do Quinto Império residirá cada vez mais numa iluminação crescente de cada um dos seres e dos portugueses, em especial, se quisermos considerá-lo a partir do prisma nacional. Mas é evidente, portanto, que de império já em germinação e em manifestação por todo o planeta, haverá discípulas e discípulos, seres criativos, seres solidários, seres abnegados, que estão manifestando plenamente, ou mais, a divindade neles próprios e partilhando-a com os outros. Estes seres são verdadeiramente artesãos do Quinto Império. Esta comunidade de todos os seres, numa fraternidade das diversas religiões e das diversas tradições, com os seus mestres e guias, é fundamental de ser assumida. Nesse sentido, se pode falar de uma religião universal, de uma religião espiritual, da religião do amor e da verdade e da fraternidade, que cada vez mais deve brilhar cristalinamente nas nossas almas e nos nossos seres. Se Portugal, tal como fez as descobertas, poderá neste sentido dar alguns contributos valiosos, ninguém pode dizer se sim ou se não, mas é natural, porque sempre ao longo dos séculos houve uma tradição de místicos, de teólogos, de filósofos, de artistas, de escritores, capazes de intuírem, de verem com o olho espiritual, de plasmarem na palavra, no pensamento e na ação as harmonias divinas. Com a graça, certamente, dos seus antepassados, dos seus guias, dos seus anjos da guarda. E é para toda esta comunhão
cada vez mais consciente, praticada e vivida e sentida, que somos chamados, se queremos ser verdadeiramente seres mais despertos, mais iluminados, espirituais, peregrinos no caminho da verdade e da divindade. Esta ligação com o anjo da guarda, esta abertura e tentativa de sintonização com o arcanjo, ou melhor dizendo, o Principado de Portugal, são, pois, fundamentais de serem assumidas por nós, através de uma prática constante e permanente, de andarmos direitos, de andarmos sintonizados, de termos alguns momentos de maior escutação de nós próprios e de maior limpeza da nossa mente, para que o anjo em nós, o anjo da guarda, nos possa surgir frente a frente e iluminar, enquanto espelho da divindade, enquanto mensageiro da divindade, e assim introduzindo mais luz e amor em nós, nos nossos corpos físicos e subtis, no nosso corpo espiritual, e irradiando para todo o planeta e para toda a coletividade. Falarmos então do Quinto Império é o mesmo que falarmos do Reino do Espírito Santo, é o mesmo que falarmos da Era do Espírito Santo, ou seja, um estado individual com cada vez maior número de pessoas a terem e a fazê-lo, em que as pessoas se reconhecem e identificam enquanto espíritos, enquanto centelhas divinas, enquanto mónadas luminosas e amorosas, encarnadas nestes corpos e nestas personalidades que devem utilizar e aperfeiçoar e purificar criativamente e luminosamente. Pois para este desafio que a tradição portuguesa trabalhou, continua a trabalhar, ou seja, utilizando a palavra, o Logos, o Deus manifestado enquanto pensamento e palavra, a fluir através de nós e com simplicidade, com humildade e com interioridade, experienciar, vivenciar, sentir, ver os mundos espirituais, os seus seres e o que puder da divindade. Possam cada vez mais haver seres neste sentido a comungarem e certamente que então teremos cada vez mais manifesto divindade em nós e uma sociedade melhor, que bem sabemos que está num momento grave de crise, com grandes e amplas injustiças e desequilíbrios político-económicos, que urge reparar e que uma prática espiritual e esta consciência nacional certamente ajudarão. Possamos, pois, então todos trabalhar verticalmente e horizontalmente para que desabroche em nós a estrela do Espírito e a efusão do amor e da sabedoria que une todos os seres. Assim seja. Om Amen Hum. Se o Espírito Yom Amen Hum.